entender a posição de vocês, quem é o meu público e também não e principalmente que é um público diverso. Existem pessoas com diferentes níveis de questões de conhecimento, tanto do autoconhecimento quanto do conhecimento da própria performance, ou até conhecimento da própria carreira enquanto jogador de pôquer. E aí eu estava pensando como é que a gente pode fazer uma construção legal para que vocês vão desde agora começando a construir um produto final que é a carreira de vocês. Qual que é o meu propósito aqui? Eu comecei até a refletir sobre isso e pensando assim, pô, o que que eu tenho que estar fazendo aqui com vocês? Eu vejo a minha atuação aqui com vocês como um instrumento para ajudar vocês a observarem melhor o desenvolvimento de vocês, para que vocês consigam ter ferramentas, para que vocês consigam observar melhor a carreira de vocês, para que vocês consigam ser melhores profissionais também. Hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre a metáfora de vida. A gente vai construir uma coisa sólida, uma coisa em conjunto que vai fazer bastante sentido para vocês. Onde vocês querem chegar na vida de vocês enquanto jogadores de pôquer? A consciência sobre si torna suas atitudes mais assertivas. O que vocês entendem por essa frase? Por que eu conversei com vocês durante 3 encontros sobre motivação? Para, primeiro, ampliar a consciência sobre vocês. Para quê? Para que vocês tenham atitudes mais assertivas, ou seja, para que quando vocês pensem assim, nossa, eu estou me sentindo desmotivado, daí vem lá o Gustavo imaginário de vocês e fala assim, tá, vamos olhar para essa motivação. Onde é que essa motivação está pegando? Será que é realmente falta de motivação ou você só está com um pouco mais de preguiça, um pouco mais cansado hoje e está querendo colocar isso como falta de motivação? Aí você chegou à conclusão que não, é verdade, estou só um pouquinho desanimado, né? Mas, putz, vamos lá que vale a pena. Ó, consciência sobre vocês, tornar as atitudes de vocês mais assertivas, ou seja, vocês vão entrar no jogo, vão iniciar a sessão de vocês já com um pensamento diferente do que vocês entrariam se vocês estivessem pensando que vocês estavam desanimados, desmotivados, que hoje o dia vai ser de ferro, porque vocês já vão estar, não, peraí, eu só preciso focar, vou estar presente, o que aumenta a chance de vocês estarem tomando as melhores decisões, diminui a chance de vocês levarem ferro. Faz sentido essa comparação? Então, é justamente isso. Quanto mais vocês se compreendem, mais assertivo. E o que quer dizer de assertivo? Não necessariamente que você está acertando, mas que você está tomando uma atitude que vai te deixar cada vez mais próximo do teu real objetivo. Eu vou compartilhar aqui com vocês a primeira vez que eu fui na nutricionista, que ela pegou e falou assim, seu prato tem que ser assim. Ela não precisou fazer muita coisa, só implementou a sementinha do mal ali, eu já olhava e falava assim, tá faltando uma salada aqui. Nosso funcionamento. Existem aspectos que não sabemos. Falando sobre nossa consciência, nem todos os nossos comportamentos são conscientes. Nosso cérebro sempre busca economizar energia, portanto, essas automações deles são inconscientes, ou seja, nós não percebemos que fazemos como fazemos. E o melhor exemplo disso é dirigir. Quem dirige, principalmente quem dirige há muito tempo, talvez quem tirou a carteira ainda se bata um pouco. Se alguém recentemente tirou a carteira, talvez não ainda vai perceber que há algumas coisas precisa pensar. Mas quem já dirige há muito tempo já sabe. E esse é um exemplo batido sobre o que quer dizer um comportamento automático e um comportamento não automático. Dirigir. A gente já nem pensa, a gente simplesmente executa, certo? O que você precisa fazer para automatizar os seus bons hábitos? Ó, a consciência sobre si torna suas atitudes mais assertivas. Pessoal, eu vou só dar uma aprofundada, eu sei que a gente vai longe, mas a gente volta, tá? Consciência sobre si, olha como vocês estão focando só na falta das coisas que vocês precisam adicionar. Vocês não estão tendo consciência sobre si, vocês estão tendo consciência daquilo que vocês gostariam de chegar. Mas a consciência sobre si é, por que eu não consigo comer salada? Às vezes você não gosta do gosto da salada, então você tem que fazer o quê? Vou experimentar a salada que eu gosto ou mudar o tempero. Às vezes isso é mais fácil do que você ficar se obrigando a comer a própria salada, entende? Porque daí você está brigando para adicionar um novo hábito sem saber o porquê que você não consegue manter, ou qual que é o teu mau hábito. E tem bons hábitos que não dependem só dos próprios bons hábitos de serem estabelecidos. A gente tem que olhar muitas vezes para os nossos maus hábitos. É funcionamento automático. A gente não automatiza só as coisas que são boas para a gente. Vou fazer um disclaimer agora. Cognitivamente falando, todo hábito ele é bom para a gente. Se você tem o hábito de fumar, porque ele é bom para você. Ele, em algum grau, ele tem um porquê de acontecer. Todo mau hábito, a gente chama de mau hábito porque eles levam a gente, não convergem para os nossos objetivos. Porém, cognitivamente falando, ele faz todo sentido. É importante, ele sustenta alguma coisa. Por isso que quando você vai querer encaixar um novo hábito que entra em conflito com um mau hábito,
ele começa a falar: "Não, espera aí, não vem entrar aqui não, que esse é meu domínio". E aí a gente sempre cai para os maus hábitos, ok? Então, por exemplo, a pessoa que sempre que vai estudar começa a vai num ambiente que é cheio de estímulo e tem um monte de coisa, daí daqui a pouco leva o celular e começa a estudar, mas começa a mexer no celular. São pequenos maus hábitos que ele não precisa estudar nem mais, ele só precisa tirar esses maus hábitos para poder melhor aproveitar o estudo dele, entende? E às vezes a gente fica tão bitolado achando que a gente tem que estudar mais, quando na verdade a gente só precisa olhar para os nossos maus hábitos. Vamos falar sobre a nossa metáfora de vida, então? Vamos lá para o dicionário. É uma figura de linguagem que estabelece uma transferência do significado de uma palavra para outra por meio de uma comparação não explícita. Uma coisa que diz sobre outra coisa sem ser aquela coisa em si. Logo, quando você tem uma imagem sobre você mesmo, essa figura de linguagem descreve essa comparação não explícita da sua vida, ou seja, os comportamentos que vêm lhe acompanhando em todos esses anos. Quando você coloca numa posição de eu não vou falar que as coisas estão indo bem, porque senão eu vou trazer os maus augouros, senão eu vou trazer os maus espíritos e o mal olhado para o meu jogo, e as coisas vão começar a dar errado, significa que você não está colocando responsabilidade da tua performance em você, ou seja, isso diz que vocês não acreditam na própria capacidade. Foi um bom exemplo, ok? Porque a forma como a gente fala da gente mesmo diz respeito a gente. É mais ou menos isso que a gente, na psicologia, a gente aprende a ler, né? O que que aquele falar da pessoa diz respeito, o que que ela está querendo dizer nas entrelinhas ali. Mas é importante, é uma ferramenta muito importante. Porque às vezes a gente não consegue nem expressar o que a gente tem. Olha só, eu estou transformando uma coisa aqui no exemplo ruim, passando para um outro lado. Porque às vezes a gente não sabe como expressar o que a gente quer, o que a gente é. E a metáfora, ela pode ser excelente para isso. Algumas definições sobre o que seria a metáfora de vida. Então, o Rick Warren, ele escreveu no livro Uma Vida com Propósito, que a metáfora de vida que as pessoas utilizam para se autodesignar é a descrição de como funcionam e o que esperam de si mesmo. A gente vai construir a nossa metáfora de vida, ok? E ela vai ser o primeiro passo de uma coisa que a gente vai voltar a retomar lá na frente. A gente vai continuar trabalhando com essa produção. A metáfora é uma expressão do funcionamento desse indivíduo, sendo como uma figura simbólica desse sistema em questão. Ou seja, às vezes a gente não sabe definir a gente mesmo. Às vezes a gente nem sabe como expressar o que, que a gente quer ou o ponto da nossa vida que estamos. Mas se a gente conseguir transportar isso para uma metáfora, talvez a gente consiga ter um melhor olhar sobre nós mesmos. Vou até voltar. Traz uma melhor consciência sobre a gente, que torna nossas atitudes mais assertivas. E olha só que legal. É importante que a visão sobre a sua própria vida seja adequada para que suas atitudes sejam coerentes com os seus sonhos. Ou seja, que a gente precisa entender quem a gente é, entender onde a gente está, de onde a gente está partindo, da onde a gente está falando e para onde a gente quer ir. Se a gente não tem essa consciência, fica muito difícil. É o exemplo que eu sempre trago do cara que nunca fez atividade física e de repente acha que vai conseguir ir para academia 5 vezes na semana. O cara tá iludido, ele nem sabe o esforço que é ir para uma academia todo dia. Ele não sabe nem o esforço que é para ir para academia no terceiro, quarto dia. Né? E quem já fez esse processo sabe quando. O problema não é o primeiro dia, o primeiro é o quarto, o quinto, a terceira semana. Tanto que a taxa de retenção em academias nos 3 primeiros meses é de 30%. Parece até com poker, né? Esse número gira bastante nessas coisas, cara, bizarro. Então vamos lá. O primeiro passo que vocês vão fazer, coloca aí, passo 1. O passo 1, eu quero que vocês identifiquem a metáfora da vida de vocês. Ou seja, se a gente perguntasse que palavra, imagem ou qual metáfora vem à mente de vocês para definir a vida de vocês atualmente, como seria essa metáfora? Por exemplo, minha vida é uma aventura, minha vida é uma correria, minha vida é muito parada, minha vida é muito pesada. Vou dar aí um tempinho para vocês, beleza? Vamos para a parte 2, então, para o passo 2. Então, não se esqueça de colocar passo 2, isso é bem importante. Agora, eu quero que vocês descrevam as evidências dessa metáfora na vida de vocês. Ou seja, o que torna essa figura, essa imagem, essa questão que vocês colocaram, que representa a vida de vocês, por que ela é a melhor descrição da vida de vocês? Quais elementos que fazem isso, ela ser uma melhor descrição da vida de vocês? Agora eu quero que vocês façam o seguinte, o terceiro passo, então coloque aí passo 3, se vocês pudessem substituir essa metáfora por uma metáfora que seria o ideal, aquele sonho para a vida de vocês. A metáfora, qual que seria a metáfora, a imagem, o símbolo que representaria o ideal
de uma vida de vocês. Então vamos para o passo 4. Mesma coisa, o que levou você a escolher essa metáfora como metáfora ideal? Por quê? O que representa nela a vontade de vocês dentro desse desejo de mudança? Quais são os aspectos? Por que isso representa o ideal da vida de vocês? Então, passo 1 é para vocês colocarem a metáfora da vida de vocês, a imagem, o simbolismo, o que simboliza e representa a vida de vocês no momento atual. O segundo passo é para vocês descreverem o porquê que isso representa tão bem a vida de vocês. O passo 3, então, é para vocês colocarem qual que seria a metáfora ideal, o sonho, o desejo de vocês, que vocês olhariam e falam assim, minha vida seria perfeita, a gente sabe que não existe tal conceito, mas o que se representaria um ideal da vida de vocês, como que vocês gostariam que ela estivesse. E o passo 4 é por que essa metáfora ideal representa tão bem aonde essa ideia que vocês querem chegar. Ok, vamos para o último passo, então? Agora, talvez não seja um passo tão simples. Eu gostaria que vocês colocassem como passo 5 o que vocês devem fazer para conseguir alcançar essa metáfora perfeita. Então, você colocou a metáfora ideal, colocou o porquê que ela é o ideal. Agora, e você vai olhar de onde você está para onde você quer chegar. E o que você precisa fazer? De maneira genérica, nada necessariamente muito específica. Então, vamos lá. O último passo, que é o passo mais simples de todos. Por enquanto, ainda não façam nada, apenas escutem. Vocês vão escrever uma frase que vai seguir da seguinte maneira: minha vida é passo 1, por quê? Passo 2, porém, gostaria que minha vida fosse passo 3, porque essa metáfora, passo 4, e preciso fazer passo 5 para alcançar o meu plano ideal. E agora entra a parte que é bem importante mesmo para vocês, ok, pessoal? Eu sei que parece um pouco viagem quando a gente fala isso, parece muito abstrato, mas é extremamente importante a gente começar a entrar em contato com essas pequenas coisas. Por quê? Porque a vida de jogador de poker não é nada fácil. Vocês têm que ter a vida de um jogador, atleta, profissional disso. Você tem que ter um nível de entender as mínimas coisas que vão afetar a tua performance, para vocês conseguirem aprimorar e começar a olhar para vocês, olhar para a vida de vocês de uma maneira mais realista, começar a traduzir isso, começar a olhar com novos olhos e interpretar de novas maneiras, ampliar tudo isso para que vocês consigam olhar para a vida de vocês, entender o que está acontecendo, para que a gente consiga trabalhar de maneira ativa em cima desse material que a gente produz aqui, que já é de muita significância. Então escrevem exatamente como está ali, né? Se vocês verem a frase faz sentido, para que vocês consigam relembrar, para que vocês consigam pelo menos ver, principalmente porque o passo 5 já é muito importante. Vocês olham ali e já sabem exatamente um pouco do que vocês têm que fazer. Como a história que eu contei lá no começo, da nutricionista, ela falou assim, você tem que comer mais salada. E toda vez que eu chegava, eu falava assim, eu tenho que comer mais salada, porque eu quero chegar naquele lugar. E eu não como. Por que que eu não como? E toda vez aquilo ficou lá. Então é só eu comer mais salada e aplico essa mudança na minha vida e levo essa mudança para os meus dias, ok? Esse é o primeiro passo que a gente vai estar fazendo para a gente começar a trabalhar com uma melhor autopercepção, principalmente para a gente conseguir construir metas, que é extremamente importante para a gente conseguir evoluir enquanto profissionais, evoluir na nossa carreira e conseguir atingir aquilo que vocês me falaram lá no começo que vocês querem atingir, que é a transição dessa carreira, você quer conseguir viver do poker, quer conseguir chegar em Vegas, quer conseguir viver viajando e jogando poker online, presencial, conhecer pessoas, conhecer lugares, jogar profissionalmente. E aí guardem esse papel, que a gente vai dar uma continuidade aí, assim, menos viajado e bem mais objetivo, trabalhar nossos objetivos, as nossas metas, para a gente conseguir fazer essa metáfora de vida mudar, beleza?